Olá, meu amigo, minha amiga, bem-vindos a mais uma aula do Pré-Calouro, o pré-vestibular da UEA. A aula de hoje é literatura brasileira e o tema é o barroco. Nós já passamos pelo quinhentismo, ou período de formação. Agora é a vez de conhecer os autores da literatura barroca aqui em terra brasileira. Preparados, então? Conhecer período da literatura significa saber a duração do movimento aqui em terra brasileira. E o barroco vai de 1601 até 1768. Olha a duração, mais de um século e meio de literatura barroca aqui no Brasil. Outros nomes que poderiam aparecer numa prova de vestibular. Olha, pode ser seiscentismo. Como o primeiro movimento foi chamado de quinhentismo, o segundo movimento, chamado de seiscentismo, pode ser um nome sim. Mas pode ser grupo baiano em homenagem ao local em que nasceu e se desenvolveu o barroco, lá na Bahia, em Salvador, que era a capital do Brasil. Em homenagem ao Luís de Góngora, um grande poeta do barroco espanhol, os espanhóis inventaram o movimento, numa prova de vestibular também pode aparecer o nome gongorismo para designar o barroco. Tranquilo? Outro detalhe importante para quem quer dominar o barroco é entender como ele veio para o Brasil. Foi por meio de um livro chamado Prosopopeia. É um poema épico. Já entendeu o que é poesia épica? Poesia que vai exaltar algo ou alguém. O autor é o Bento Teixeira, que é talvez o de menor talento do período, mas ficou na história da literatura porque inaugurou o movimento. E história. Com que movimento da história o barroco se relaciona? Principalmente com a Contra-Reforma, movimento da Igreja Católica contra o protestantismo. E aí é interessante que não é só a literatura que vai sofrer as influências da Igreja Católica, também a escultura, também a pintura, a música, todos os movimentos artísticos passarão por essa influência. E como é a coisa do ensino aqui no Brasil? Ele é praticamente verbal. A própria literatura não pode se deslocar de um estado para outro, porque não há jornal, não há revista, não há livro. E a literatura ficou presa praticamente à capital do Brasil, que era Salvador. Tranquilo? Outro ritual interessante para quem quer dominar o barroco é entender as características. Olhe bem, numa prova de vestibular, quando você lê um poema e talvez esteja lendo pela primeira vez, como é que você sabe se ele é do quinhentismo, do barroco, do arcadismo, do romantismo? Naturalmente porque o poema contém determinadas características atreladas ao movimento da literatura. E uma das principais do barroco é o cultismo, também chamado de gongorismo, em homenagem ao poeta Luís de Góngora. Em que consiste o cultismo? Naturalmente no jogo de palavras, numa linguagem que não é simples, é muito rebuscada, culta, né, tá? No emprego exagerado de algumas figuras de linguagem e principalmente hipérbato, que é a inversão na ordem dos termos da frase. E quem é o melhor representante dessa característica aqui no Brasil? É também o poeta mais importante do barroco, é o Gregório de Matos. Tranquilo? A segunda característica importante do barroco é o conceptismo, que nada mais é do que o jogo de ideias. Compare, enquanto o cultismo do Gregório de Matos se preocupa com o jogo de palavras, o conceptismo se preocupa com o raciocínio lógico, se preocupa com o silogismo, é aquela coisa de o camarada fazer uma proposição ou mais de uma e depois concluir dentro de uma lógica verbal muito usada, principalmente na prosa. E quem é o representante maior desse sistema de escrever aqui no Brasil? É o padre Antônio Vieira. Tranquilo? A terceira característica é a influência da própria época em que o barroco existiu, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. É o teocentrismo versus antropocentrismo. Daí nascem oposições religiosas muito interessantes, como é espírito versus matéria, ou então perdão, pecado, ou ainda o conflito entre o bem e o mal, entre o céu e o inferno. Essas oposições todas estão dentro de uma característica muito presente nos textos barrocos, chamado antíteses. Olha como a própria palavra antítese tem o anti com i, que é contra, e tem teses, que é a mesma coisa que ideias. Traduzindo, são as famosas ideias contrárias
que você percebe em qualquer texto do período barroco. Tranquilo? E agora que você conhece todas as características do movimento, é hora dos autores. O barroco brasileiro, ao pé da letra, teve 4 autores. O Bento Teixeira, o autor de Prosopopeia, é o primeiro autor do movimento. O Gregório de Matos, que é o autor maior, aquele que mais aparece em provas de vestibulares. O Padre Antônio Vieira, representante da prosa com os sermões. E o Manuel Botelho de Oliveira, autor de um livro chamado Música do Parnaso. Tranquilo até aí? Então vamos conhecer a vida e a obra do Bento Teixeira, o inaugurador do movimento aqui no Brasil. Não era brasileiro, era português. Dizem que assassinou a mulher em 1594 e foi na prisão por conta de ter assassinado a esposa que ele teve a ideia de escrever um livro. E nada melhor do que escrever um livro elogiando o governador de Pernambuco na época, que era uma maneira de agradar os poderosos e naturalmente sair da prisão. Foi o que ocorreu. Aí o objetivo principal da obra foi mesmo agradar o Jorge de Albuquerque Coelho, que é transformado em herói. Daí que em muitos livros de literatura você vai encontrar que Prosopopeia é uma obra laudatória. Olha o que significa a palavra. Obra feita para bajular alguém. Tranquilo? Vamos então conhecer a obra Prosopopeia do Bento Teixeira. Primeiro a classificação, naturalmente poemeto épico. Poemeto diminutivo, porque não é um poema muito expressivo, como é, por exemplo, o poema Os Lusíadas da literatura portuguesa. Agora, olha, os versos são decassílabos, porque o autor não foi muito original. O que ele fez? Tendo o livro Os Lusíadas, que era a obra mais importante da época na literatura portuguesa, ele escreveu Prosopopeia quase no sistema de plágio, imitando totalmente a maneira de escrever de Camões. Naturalmente, por conta disso, a obra perdeu o valor literário e hoje é lembrada na literatura apenas porque inaugurou o movimento barroco. 2 personagens aparecem no livro: o Proteu, que é narrador, é da mitologia grega, e o herói, que é o próprio governador de Pernambuco, o Jorge de Albuquerque Coelho. Perfeito, então? Vamos conhecer a vida e a obra do autor mais importante do barroco aqui em terra brasileira. Chama-se Gregório de Matos Guerra. Ele é baiano de Salvador e de família tradicional, rica e religiosa. Sabe que ele deu sorte? Quando terminou o correspondente ao ensino médio de hoje, ele pôde ir para Portugal, para Coimbra, fazer direito. Acredite. Sabe quem controlava isso? Era a Igreja Católica. A Igreja liberava brasileiros para ser padre, para estudar teologia e filosofia. Mas quem queria fazer direito tinha de primeiro provar que já havia um padre na família. E o Gregório tinha um irmão, o padre Eusébio de Matos, que aparece até na história da literatura. Pois bem, foi para Portugal, concluiu o curso de Direito e, ao voltar para o Brasil, deixou um poema como despedida. E adivinha? Satirizando a escola. Vamos ler comigo? Adeus prolixas escolas, com reitor, meirinho e guarda, lentes bedéis secretários, que todos somados é nada. Olha o detalhe curioso. O poema, apesar de popular, ainda tem palavras elevadas. Não se esqueça de que estamos no barroco. Então ele fala de escolas prolixas. O que é prolixidade? É a pessoa que fala muito e diz pouco. Dizer que as escolas são prolixas é dizer que elas ensinam aquilo que não é necessário. Depois, olha, o reitor, meirinho, guarda, lentes são professores, bedéis secretários. Então, reunindo todo o pessoal da Universidade de Coimbra, somando todos eles, o resultado para o Gregório era ou foi nada. Conclusão, o Gregório não era bem visto lá em Portugal, porque estudou Direito em Coimbra e depois xingou a universidade. Tranquilo? Quando o Gregório chegou ao Brasil, já havia um emprego esperando por ele, era tesoureiro da Sé. A família era rica, o irmão era padre, portanto agora ele estava bem empregado, tranquilo, não é? Não tão tranquilo assim, porque logo ele começou a insinuar que os padres da Sé eram ladrões. É claro que isso virou polêmica, a família interveio, o bispo pediu, mas não houve solução. O nosso Gregório de Matos foi expulso da igreja e ainda tentaram inverter a história.
em vez de os padres ladrões, nos sermões insinuavam que ele saiu da igreja porque roubava. E o Gregório já xingava a pessoa de graça, não precisava nem de motivo. E agora, para se vingar, olha o poema que ele fez contra a igreja e os padres da Bahia. Vamos ler? E nos frades amanqueiras, freiras, e que ocupam os sermões, não se ocupem disputas, putas, com palavras dissolutas, me concluís, na verdade, que as lidas todas de um frade são freiras, sermões e putas. Paremos para pensar. Se um poema com essa mensagem, com esse teor, fosse publicado hoje na internet, ainda causaria muita polêmica, porque é agressivo contra a Igreja Católica e contra os padres. Agora imagine na época em que o Gregório era vivo, e principalmente na Bahia, que ainda hoje é o estado mais religioso do Brasil. Meu amigo, não deu outra. A igreja tratou de mover um processo, não aquele trágico de queimar o poeta vivo, né, como faziam na Santa Inquisição, mas um processo para exilá-lo, para expulsá-lo do Brasil. Tranquilo? O Gregório perdeu o emprego na Igreja Católica, mas começaram a dizer para ele que o governador da Bahia era admirador do poeta. Disse, olha, tu podes conseguir fácil, um emprego no governo, porque o governador copia todos os teus poemas num diário particular. O Gregório pensou um pouco e disse, eu acho que ele vai parar de me admirar. E quando questionaram por quê, adivinha o que ele respondeu? Disse, eu ainda não fiz poesia dizendo quem é o maior ladrão da Bahia. Quando eu fizer, eu acho que ele vai mudar de opinião. Pois olha, não demorou muito e o governador mandou um bilhete para o Gregório. Não, lembre, é a época da literatura oral, dos bilhetes, dos poemas curtos, né? E sabe o que dizia o governador? Era uma espécie de ameaça velada, que o Gregório tomasse cuidado com o que escrevia sobre o governo, porque o governo não era a Igreja Católica. Dizem que o governador tinha o maior nariz da história do Brasil e admitia ser chamado de tudo que é nome, menos de narigudo. Adivinha o que o Gregório fez? Um poema exatamente sobre o nariz do governador. Vamos ler? Nariz de embono com tal sacada que entra na escada 2 horas primeiro que o dono. Agora imagine o palavreado. Nariz de embono é nariz que é uma construção completa, é uma casa de madeira completa, né? E tem até sacada. E na hora de descer uma escada, primeiro desciam 2 horas de nariz, depois aparecia o próprio governador. Você já calcula o que vem por aí. O governador então se uniu à igreja, reforçou aquele processo de exílio e o Gregório está a um passo de ter que sair do Brasil. Vamos ver. Pois, meu amigo, acredite, uma pessoa famosa, poderosa, interveio a favor do Gregório de Matos. Foi o vice-rei. Sabe o que ele alegou? Disse, é poeta, é artista, tá certo que xinga todo mundo, tal, nunca xingou a mim, tá tudo bem. Sabe o que ocorreu? O Gregório simplesmente fez um poeminha curtinho, como ele tinha mania de fazer, insinuando que o vice-rei era gay. E com essa brincadeira de insinuar que o vice-rei era homossexual, adivinha qual é o fim do Gregório? Exílio numa colônia da África, sem direito de jamais colocar os pés de volta no Brasil. Mas ele, mesmo expulso, continuou xingando principalmente a Bahia. Olhe só esse poema para a própria cidade da Bahia. Senhora Dona Bahia, nobre e opulenta cidade, madrasta dos naturais e dos estrangeiros, madre. E por que ele disse isso? É porque ele entendeu que o seu exílio não era motivado apenas pela igreja e pelo governo, mas é como se os próprios baianos não admirassem, não gostassem do poeta Gregório de Matos. Tranquilo? Quer ler mais uma sátira que o Gregório fez contra a Bahia, que ele tinha 2 alvos prediletos. Um era aqueles camaradas que, sendo brasileiros, mais ainda a mistura do português com o índio, eles puxavam o saco do governo português. E o outro alvo era a própria cidade da Bahia, porque o Gregório entendeu que toda aquela agressão contra ele, Gregório, não era só o governo, só a igreja, mas o povo. Olha o que ele disse. Que falta nesta cidade? Verdade. Que mais por sua desonra? Honra. Falta mais que se lhe ponha, vergonha. O demo a viver se exponha, por mais que a fama exalta, numa cidade onde falta verdade, honra, vergonha. Agora imagine como o Gregório
né, não gostava da Bahia, ou como o Gregório tinha coragem de xingar a própria cidade natal. Insinuar que na Bahia faltavam 3 coisas básicas: verdade, honra, vergonha. Vamos ver o que vem pela frente. Acredite, o Gregório voltou atrás na sua decisão de continuar xingando a igreja, o governo e a própria Bahia. Sabe o que ele fez? Ele pensou o seguinte: rapaz, eu vou terminar morrendo aqui na África, abandonado, longe da família, longe de todos. Pois ele não pediu perdão por tudo que havia dito contra a igreja, o governo e a própria Bahia. O governo perdoou, a igreja também, mas sabe quem não perdoou o Gregório nunca mais? Os baianos. Trataram de fazer um abaixo-assinado, permitindo até que ele voltasse para o Brasil, mas que nunca mais pusesse os pés no estado da Bahia. E aí ele já, com aquele tom de lamentação e de velhice, olha um poeminha que ele fez. Eu sou aquele que os passados anos cantei na minha lira maldizente, torpezas do Brasil, vícios e enganos. Era quase como reconhecimento de que o que ele fez bem durante toda a vida foi falar mal, principalmente do Brasil e das mazelas da Bahia. Tranquilo? Olha, tenho medo de você pensar que o Gregório só sabia fazer poemas xingando, xingando o governo, igreja, a Bahia. Na verdade, ele tinha uma outra veia poética muito interessante, que era fazer poesia lírico-amorosa. Se apaixonou várias vezes, até casou, e uma das mulheres, a Ângela, ficou marcada na sua poesia. Ele então fazia poemas de amor, claro, mas quando o namoro acabava, não importava quem era o culpado, ele terminava se despedindo com uma sátira. Mas o que vamos ler agora é um poema de elogio à Ângela. Vamos lá. Anjo no nome, Angélica na cara. Isso é ser flor e anjo juntamente. Ser Angélica flor e anjo florente, em quem, senão em vós, se uniformara. Quem veria uma flor que a não cortara, do verde pé, de rama florescente? E quem um anjo vira tão luzente, que por seu Deus o não idolatrara? Se você parar para pensar, para se aprofundar na leitura, você vai ver que o Gregório aproveita o nome da mulher, que é Ângela, associa a anjo e associa a Angélica, que é o nome de uma flor. Portanto, um poema criativo e bem distante da fama do Gregório, que era fazer poesia satírica. Tranquilo? Vamos falar de obras do Gregório de Matos Guerra. Você acha que ele publicou livros em vida e ficou famoso no Brasil inteiro? Não foi bem assim. Naquela época, para publicar livros, o autor precisava do aval da igreja e do governo, e o Gregório xingou os dois. Mais que isso, a igreja sempre se opôs a publicar a poesia satírica do Gregório, porque você viu a qualidade da poesia e os xingamentos que ela contém. Os anos passaram e só na nossa época, no século XX, logo depois da Semana de Arte Moderna, 1923, a Academia Brasileira de Letras começou a publicar as obras do Gregório, e foram 6 volumes. O primeiro, com o nome de Sacra, contém toda a poesia religiosa do autor. O segundo, com o nome de Lírica, contém a poesia lírico-amorosa. O terceiro, com o título de Graciosa, uma poesia intermediária que nem era satírica nem lírica, mas era engraçada. E o nome Satírica, com 2 livros, 2 volumes, porque é a maior quantidade de poemas do poeta. E um último livro, com o título de Última, uma espécie de despedida, porque apareceram muitos poemas dizendo, ou alguém dizendo que era de autoria do Gregório, mas havia dúvidas sobre a autoria. Publicaram o último livro tentando dizer: não publicaremos mais obras do Gregório de Matos. Perfeito, então? Vamos conhecer a vida e a obra do padre Antônio Vieira, que se especializou na composição de sermões. O que pensar de um padre da Igreja Católica que faz sermões contra a própria Igreja? Foi o que aconteceu com ele. Ele fazia sermões em favor dos índios. Já era ruim para o governo português, porque era uma época de tentar transformar o índio em escravos. Também fazia pregações contra a atitude da Igreja em relação aos cristãos novos, principalmente aos judeus, que eram perseguidos pela Santa Inquisição. Lá no Maranhão, onde ele era muito querido, terminou sendo expulso do estado porque se opôs à escravização dos índios. Imagine, os poderosos e a Igreja Católica terminaram mandando o padre dessa vez para Portugal.
Mas lá ele foi perseguido pela Santa Inquisição, naturalmente preso, depois saiu, fez um passeio pela Europa e finalmente saiu o perdão completo para o padre. Ele voltou para o Brasil e aqui morreu. Naturalmente não é poeta da nossa literatura, é compositor de sermões, é a prosa, o representante da prosa no barroco. Tranquilo? E o último poeta do barroco brasileiro, Manuel Botelho de Oliveira. Ele tem um fato inédito, ele foi o primeiro brasileiro a publicar um livro. Como é que isso ocorreu? Nós sabemos que o Anchieta não era brasileiro, o Vieira também não era brasileiro, o Gregório era, mas por conta de ter xingado gregos, troianos e baianos também, ele não teve nenhuma obra publicada enquanto vivo e nem dentro do período barroco. Então, o primeiro brasileiro a de verdade publicar uma obra foi o Manuel Botelho de Oliveira, chama-se Música do Parnaso, e isso ocorreu em 1705. Perceba a data, né? Que ela é uma data histórica para a nossa literatura. Naturalmente, ele fez direito em Coimbra e até foi contemporâneo do Gregório de Matos. Ganhou fama de advogado e político, né? Fez poemas em português, castelhano, italiano e latim, demonstrando realmente que era um homem culto, né? Tá? E o poema mais conhecido dele, dentro da obra Música do Parnaso, é um poemeto, né? Um poema curtinho chamado A Ilha da Maré, em que ele, pela primeira vez, faz elogios à nossa terra e descreve principalmente os muitos frutos do Brasil. Diz então que por conta desse poemeto A Ilha da Maré, ele foi o primeiro poeta da nossa literatura a realmente fazer exaltação à natureza. Tranquilo? Fundação Getúlio Vargas, olha a proposta. Foi um movimento literário do século XVII. Pare para pensar, normalmente ali no início da literatura, cada movimento correspondia a um século. Relembre comigo, quinhentismo, 1500, século XVI. Logo depois o barroco, começou em 1601, século XVII. Olha o detalhe, vamos de novo? Foi um movimento literário do século XVII, nascido da crise de valores renascentistas. Caracteriza-se na literatura pelo culto dos contrastes. Lembra a famosa antítese, né? A preocupação com o pormenor e a sobrecarga de figuras como a metáfora, as antíteses, hipérboles e alegorias. Essa linguagem conflituosa reflete a consciência dos estados contraditórios da condição humana. Eu acho que você que está comigo, que está acompanhando o projeto Pré-Calouro, você sabe exatamente que a resposta é barroco. Veja, você não vai pensar no romantismo. O romantismo não tem esse jogo de conflitos ou de contrastes. Muito menos no trovadorismo. Não existiu no Brasil, é literatura portuguesa. Nem no humanismo, nem no realismo. E você está mesmo com o barroco, o movimento do Gregório de Matos. Perfeito, então? Mais uma questão envolvendo o texto da literatura, que é assim que você deve treinar. Questões copiadas ou inspiradas em textos literários. Olha a proposta sobre a estrofe seguinte, Gregório de Matos, escolha afirmativa incorreta. A estrofe é famosa. A cada canto um grande conselheiro, que nos quer governar cabana e vinha, não sabe governar sua cozinha e pode governar o mundo inteiro. É a famosa poesia satírica do Gregório de Matos. E adivinha quem é que ele está satirizando? Quem é que ele está depreciando? É o domínio português aqui em terra brasileira, principalmente na terra natal do Gregório, lá em Salvador, Bahia. E aí vem a proposta. Bom, nós queremos uma letra errada. A letra A diz que o sujeito de governar é o substantivo conselheiro. Vamos ler melhor? A cada canto um grande conselheiro, o qual quer governar nossa cabana e nossa vinha. Eu sei que é um desafio cruel para você, porque quando você questiona o verbo quem quer governar nossa cabana e nossa vinha, eu acho que você responde com naturalidade um grande conselheiro. Mas olhe para o quê? É um grande conselheiro o qual quer governar nossa cabana e nossa vinha. Bem interessante esse processo de construir período, porque quando o que é igual a qual, prepare-se para entender que ele pode ser o sujeito da oração. E é exatamente o erro de toda a questão.
é afirmar que o sujeito de governar é o substantivo conselheiro. Anote aí que o sujeito é o pronome relativo que. Percebeu? Vamos à letra B, só para você aprender com ela. A estrofe contém exemplo de antítese. Quando o camarada fala de grande conselheiro que quer governar cabana e vinha, se você olhar o que é um grande conselheiro, que nesse caso seria o grande administrador, aí você comparar com cabana e com vinha, é como se o camarada estivesse se metendo em coisas menores. Ele tem um cargo elevado e está se preocupando com coisas menores. Depois tem outra antítese. O governar sua cozinha e governar o mundo inteiro são coisas bem opostas. Imagine o que é uma cozinha e imagine o que é governar o mundo inteiro, que era a pretensão dos portugueses na época, né? Portanto, temos antítese, bem condizente com o ideário barroco. Letra C, que a estrofe contém exemplo de metonímia. Porque quando ele diz quer governar nossa cabana e nossa vinha, cabana significa nossa casa e vinha significa nosso local de trabalho. Na letra D, que a estrofe contém exemplo de silepse. E agora, o que diabo é isso? Silepse é um erro, pode ser de concordância. É muito comum que seja de concordância. Porque ele diz assim, a cada canto um grande conselheiro. Conselheiro é singular, que nos quer governar cabana e vinha. Aí depois ele muda para o plural. Conselheiro não sabe governar a sua cozinha. Sabe que esse deslize é bastante comum na fala? O camarada começa a escrever ou a falar no singular e depois ele muda sem explicação para o plural. Quando isso ocorre, chama-se silepse. Essa diferença entre singular e plural, que é bem peculiar da fala do cotidiano. E a letra E, que o pronome nos, verso 2, tem função de adjunto adnominal. Vai uma dica. Os pronomes átonos, o mi, o ti, o si não, mas o nos, quando eles dão ideia de posse, né? O mi igual a meu, minha, o ti, teu, tua, o nos, nosso, nossa, eles têm valor de posse, funcionam como pronomes possessivos e têm o papel de ADN, de adjunto adnominal. Perfeito, então? Resposta, letra A, como você já concluiu comigo. E agora uma questão copiada da UFAM. Olha a proposta. Inicia-se em 1601. Olha como é que anda as datas aí. Quando Bento Teixeira publica seu poema épico Prosopopeia. Olhe, não tem que ler mais que isso. Você já sabe qual é o período, mas tem mais dica. E termina em 1768 com o aparecimento das obras poéticas de Cláudio Manuel da Costa, que enceta o movimento arcádico. Então, o texto em questão reporta-se ao... E agora? Começa em 1601, com a obra Prosopopeia, do Bento Teixeira, só pode ser o barroco. Olha, vai uma dica. A data inicial e a obra inauguradora são dados muito comuns em provas de literatura. Portanto, saber qual é a primeira obra do romantismo, anote aí, Suspiros Poéticos e Saudades. A primeira do parnasianismo, anote, Sonetos e Rimas, do Guimarães Júnior. A primeira do barroco, Prosopopeia, do Bento Teixeira. A primeira obra do arcadismo, Obras Poéticas, do Cláudio Manuel da Costa. E a primeira do quinhentismo é a Carta do Pero Vaz de Caminha. Portanto, fique bem com esses dados, com essas datas também, e pronto, você vai acertar questões assim no dia da prova. Meu amigo, minha amiga, quero agradecer muito a sua presença na aula de hoje, esse passeio completo que você deu sobre o barroco, e quero contar com você na próxima aula de literatura. Até lá!